Bom dia, crianças. Espero que estejam todos bem de saúde. Hoje daremos continuidade ao capítulo 1, falando aí sobre Brasil, Primeira República. Na aula passada falamos sobre os movimentos sociais na zona rural. Hoje falaremos aí sobre os movimentos sociais urbanos, aí na página 14. No meio urbano, as péssimas condições de trabalho e de moradia levaram aí a greves e revoltas. Primeira revolta, revolta da vacina. Em 1904, a cidade do Rio de Janeiro ela foi palco de uma revolta popular contra a política higienista do presidente Rodrigues Alves. Para acabar com a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, o presidente ele nomeou o médico Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública e em sua luta para erradicar, para acabar com essas doenças, ele adotou medidas que desagradaram a população. Uma delas foi a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. A vacinação. A falta de esclarecimento sobre a vacina, o isolamento forçado aí dos doentes e a maneira como os funcionários públicos realizavam a vacinação revoltaram os populares. Outros fatores também contribuíram para a eclosão da revolta, como desemprego, alto custo de vidas, o programa de reurbanização do Rio de Janeiro, o qual desalojou aí milhares de pessoas, ficaram sem moradia, sobretudo negros ex-escravos que habitavam aí os cortiços, que eram apenas uma vila simples da área central da cidade. Revoltada aí, a população enfrentou a polícia, destruiu bondes e saqueou lojas e armazéns entre os dias 12 e 15 de novembro de 1904. Os jovens oficiais da Escola Militar da Praia Vermelha tentaram usar o movimento para derrubar o presidente, mas não tiveram êxito. E o resultado desse conflito foi a revogação da lei da vacinação obrigatória, a prisão de algumas pessoas, a deportação de muitos revoltosos para o Acre e a expulsão de vários imigrantes anarquistas. Logo depois acontece também, aliás, um pouco antes, acontece a revolta da Chibata. Em 1890, o presidente Deodoro da Fonseca ele restabeleceu os castigos corporais na Armada Brasileira, que havia sido aí extinto em 16 de novembro de 1889. A punição para os delitos leves era a prisão a pão e água. Para as faltas graves, recebiam 25 chibatadas. Esse código disciplinar ele foi mantido até 1910. Apesar do descontentamento dos marinheiros, em 22 de novembro daquele ano, de 1910, liderados pelo cabo João Cândido, eles assumiram o controle dos principais navios da Armada Brasileira, que estavam ancorados na Baía de Guanabara. Ameaçando aí bombardear a cidade, os marinheiros exigiram o fim dos castigos corporais e a anistia. A anistia é perdão aos revoltosos. O presidente e os congressistas cederam às reivindicações e aprovaram um projeto que pôs fim aos castigos físicos na Armada. Contudo, os marinheiros que haviam participado do movimento foram presos. Isso provocou uma nova revolta, duramente reprimida, resultando aí em muitos marinheiros deportados para a Amazônia, a fim de realizarem trabalhos forçados nos seringais, e outros presos na Ilha das Cobras, no litoral fluminense, onde foram mortos. Aí vocês estão vendo a foto de João Cândido, que era o líder da revolta da Chibata, e recebeu aí o apelido de Almirante Negro, né? Também teve o movimento operário, que foi a greve de 1917. No começo aí do século XX, o operariado representava uma pequena parcela da população concentrada em centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Suas condições de trabalho e de vida eram precárias e a falta aí de legislação trabalhista tornava a exploração dos trabalhadores ainda maior.
Aos poucos, o operariado foi se organizando em sindicatos, nos quais a presença de imigrantes europeus foi de grande importância. Muitos deles já tinham experiência nas lutas por melhores condições de trabalho e de vida para o operariado em seu país de origem. A partir de 1914, as greves se intensificaram. Em julho de 1917, na cidade de São Paulo, 45 mil trabalhadores da indústria fizeram uma greve que se estendeu para outros estados e eles reivindicavam. O que eles queriam? Uma jornada de trabalho de 8 horas, a proibição do trabalho de menores, o fim do trabalho noturno para as mulheres, o aumento dos salários e a redução dos preços dos aluguéis e dos alimentos. A repressão foi violenta, mas muitas reivindicações foram atendidas. A obtenção de aumentos salariais, a limitação do trabalho infantil e do trabalho noturno feminino e a redução da jornada de trabalho. Esses foram atendidos. Também acontece o tenentismo. O que foi o tenentismo? Na década de 1920, jovens oficiais do Exército Brasileiro, tenentes, estavam descontentes com a realidade política brasileira, marcada por corrupção, injustiças, incompetências administrativas e fraudes eleitorais. Eles defendiam um governo centralizado e controlado pelos militares. Desde 1922, houve levantes de tenentes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1924, ocorreram movimentos em diversos pontos do Brasil, provocando aí a imediata reação do governo federal. Assim, as tropas federais foram convocadas para impedir que os movimentos revoltosos se expandissem, principalmente para o interior do Brasil. No Rio Grande do Sul, sob o comando aí do capitão Luiz Carlos Prestes, um batalhão se rebelou em outubro de 1924 e se juntou aos tenentes, que estavam no interior do Paraná. Em 1925, esses grupos formaram a chamada Coluna Prestes, o mais expressivo movimento militar contra a República Oligárquica, e uma longa marcha que percorreu cerca de 25 mil quilômetros entre 1925 e 1927, era comandada por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. Nessa marcha pelo interior, os tenentes enfrentaram tropas federais, policiais estaduais e grupos armados por coronéis. Enfraquecidos e isolados, os tenentes aí retiraram-se para a Bolívia, em 1927. Muitos retornaram e apoiaram a Revolução de 1930, que levou aí Getúlio Vargas ao poder. Também acontece aí a arte e sociedade, que é o crescimento urbano no Brasil, em meados de 1920, alcançava números expressivos, mesmo em um país basicamente rural. Havia um movimento de industrialização impulsionado aí pelas exportações durante a Primeira Guerra Mundial e pelo consumo interno, e esses fatores aí realçaram o movimento nos meios de comunicação, transporte e imprensa, e o resultado dessa conjunção foi um momento de efervescências política no país, né? Artistas de diversos segmentos passaram a criticar a mera absorção de valores europeus e defender a necessidade de se criar uma arte genuinamente brasileira. Nesse período, a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, em 1902, exemplificava parte da problemática social vivida aí no país. O evento chamado Semana de Arte Moderna ocorreu aí no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922 e foi organizado por um grupo de artistas com a intenção de valorizar a cultura e a realidade brasileira. A Semana de Arte Moderna escandalizou a elite paulistana.
A nova estética plástica, literária e musical, ela foi criticada por muitos intelectuais e críticos de arte, acostumados a padrões de arte mais tradicionais. Assim, na década de 1920, muitas dessas estruturas daquele Brasil vivenciado aí durante a República Oligárquica encontravam-se em decadência. Eram necessários novos ares e novos padrões para se fazer política e se perceber como brasileiro. Vocês estão vendo aí a obra de Tarsila do Amaral, tornou-se aí famosa, que é Abaporu, o símbolo do modernismo brasileiro. A desproporcionalidade entre os membros do corpo do indivíduo aí representado expressava aí uma nova visão sobre as representações artísticas. Fim da Primeira República. A Primeira República ela terminou em 1930, com a Revolução de 30, que será estudada depois. Esse evento levou Getúlio Vargas à presidência, iniciando aí um novo momento na história, chamada Era Vargas, que iremos estudar posteriormente. Os fatores que levaram ao esgotamento da República Oligárquica estão ligados às disputas de poder entre as elites agrárias em âmbitos locais e estaduais, acirradas aí por grave crise econômica nos Estados Unidos, que também atingiu o Brasil. Getúlio Vargas pertencia à oligarquia gaúcha e toda a movimentação política que houve ao final da década de 1920 caracterizou-se pela crítica à política do café com leite, que privilegiava as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, né? Uma do café, outra do leite. A chamada crise de 1929, que se instalou aí nos Estados Unidos, alcançou seriamente o setor de produção do café. Nosso principal produto de exportação destes anos do Império até as primeiras décadas da República, e isso aí gerou dificuldade financeira aos grandes oligarcas brasileiros, levando aí, consequentemente, a perder o poder. E assim termina a Primeira República. Bons estudos e até a próxima aula.